Evangelho do Senhor segundo Marcos, capítulo 14. Hoje nós vamos meditar no versos 50 a 52, que é a última parte da narrativa da prisão de Jesus e da fuga dos apóstolos. Mas como nós temos feito, eu vou ler do verso 43 ao 52 para termos todo o contexto. Esse já é o terceiro sermão nessa perícope. Nós vamos agora expor a última parte. Então, Marcos 14, eu vou ler do 43 ao 52, mas vou expor dos versos 50 a 52. Diz assim a palavra: E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado essa senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando todos, fugiram. Seguiam um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Vamos orar? Nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor dos altos céus, te agradecemos pela tua palavra lida e imploramos que o Senhor abençoe, ó Deus, esse momento de meditação nas Escrituras, que o Senhor derrame teu Espírito sobre nós e abra o nosso coração a fim de aprendermos da palavra santa do Senhor Jesus, e que assim o teu nome acima de tudo seja exaltado e glorificado, mas também nós, como igreja do Senhor, sejamos edificados, sejamos transformados, sejamos, ó Deus, levados a uma vida piedosa e santa para a glória de Jesus Cristo. Que nesse momento o Senhor perdoe os nossos pecados e o Senhor venha virar o teu rosto favorável para nós, fazendo com que essas palavras caiam no solo do nosso coração. E eu te imploro que todo e qualquer impedimento para ouvirmos essa palavra de maneira salvífica e transformadora seja tirado das nossas vidas nesse momento. É no nome de Jesus que eu imploro estas coisas. Amém. Queridos irmãos, nós temos meditado já há algum tempo nessa última noite da vida do Senhor Jesus Cristo, e já há alguns sermões temos meditado nessa narrativa do Getsemane. E o que nós aprendemos até aqui nessa narrativa? Nós vimos em primeiro lugar que o Getsemane nada mais é que uma antecipação da ira de Deus que haveria de cair sobre Jesus na cruz do Calvário, e que cai naquele momento. Então, digamos, era uma grande provação ao qual Jesus deveria vencer para ir resolutamente para a cruz, morrer por nós pecadores. No entanto, naquela narrativa do Getsemane, nós vemos também ali a fraqueza dos discípulos. O Senhor havia chamado aqueles homens para vigiar e orar, uma vez que momentos antes, quando eles estavam ainda no cenáculo, depois de haver ceado, Jesus havia dito: todos vocês nessa noite vão me abandonar. E Jesus os chama a vigiar e orar, dizendo para aqueles homens que a carne deles era fraca, ainda que o espírito estivesse pronto. Quando Jesus então exorta os discípulos, neste mesmo momento, ou seja, de maneira concomitante, Judas entra no jardim
e Judas trai o Senhor Jesus com um beijo, que nós vimos aqui que foi um beijo de amor, mas que na verdade era um beijo de ódio, em que aquele homem estava traindo Jesus com um dos gestos mais carinhosos do ser humano, um beijo de amor. Depois nós vimos que Jesus repreendeu os discípulos para eles não se posicionarem a favor dele com espadas, porque ele deveria ser preso e morto para se cumprir as Escrituras. E agora nós vamos ver essa última parte que falta para a gente antes do julgamento de Jesus, que é o que? A fuga dos discípulos. E estes 3 versos, 50, 51 e 52, que vamos meditar hoje, o que eles nos ensinam? Que Jesus, o pastor divino, é ferido e suas ovelhas fogem para se cumprir a palavra de Deus. Como nós vamos ver, mais uma vez, a ênfase no que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus e Jesus como supremo pastor. Queridos, antes de eu expor o texto, tem que ficar claro na nossa mente: o personagem principal da Bíblia é Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo, ou seja, o Deus Trino. O personagem principal da Bíblia nunca foi Moisés, Abraão, Adão, Jonas. Nós é que temos mania de ler a Bíblia colocando como personagens principais os seres humanos. Mas como nós temos aprendido nessas narrativas, nesse texto ou em qualquer outro texto, o personagem principal é Deus, e sobretudo na figura do seu Filho. Por isso que Pedro certa vez pregou: dele todos os profetas dão testemunho. Dele quem? Jesus, que aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Então esse texto hoje não são os apóstolos os principais personagens, mas a personagem principal é Jesus, que fique isso claro. Então vamos agora ver que essa é a ideia principal: o pastor que é ferido e as ovelhas que fogem cumprindo a palavra de Deus. O verso 50 diz: então, deixando, todos fugiram. Marcos registra agora, meus irmãos, que os 11 apóstolos que estavam ao lado de Jesus, afinal agora os 12 estão em cena, mas Judas está traindo Jesus, foi ele quem levou aquela turba para prender Jesus. Os 11 que ficaram com Jesus agora vão abandoná-lo. E antes de nós focarmos na atitude desses homens, é importante nós notarmos o que é principal nesse verso. E como eu disse já brevemente, o que é principal nesse verso? Jesus e a palavra de Deus que está se cumprindo. Naquela mesma noite, quando Jesus esteve no cenáculo com os seus discípulos, ele havia falado sobre esse momento em especial. Ele havia dito em tom de, digamos assim, aviso aos seus discípulos, fazendo com que eles estivessem atentos, que todos eles haveriam de tropeçar nele, traí-lo naquele momento nevrálgico. E Jesus, na ocasião, lá em Marcos 12, a partir do verso 27, ele cita a Bíblia para comprovar que aquilo que ele diz é verdadeiro. E a profecia que ele cita, nós lemos hoje na nossa liturgia, está em Zacarias 13, 7. Desperto a espada contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. A profecia que Jesus citou e que agora está se cumprindo, deixa claro que aquele momento era o momento em que Deus, o Pai, haveria de ferir o seu pastor, isto é, Deus, o Filho. E o que resultaria, além da nossa salvação, da fonte aberta de perdão para nós, como nós vimos em Zacarias 13:1, seria a dispersão das ovelhas. As ovelhas iriam fugir. Então, quando nós olhamos para a cena agora, nós estamos vendo o cumprimento da profecia lá de Zacarias e daquilo que Jesus havia dito aos discípulos. É o momento
de Deus ferir o pastor, é o momento das ovelhas fugirem, e esse é o enfoque de Marcos nesse texto, ou seja, o cumprimento da palavra. Jesus está sendo preso, Jesus vai ser ferido para cumprir a palavra de Deus em prol da nossa salvação, e os apóstolos abandonariam Jesus a fim de cumprir a profecia, para o fato de Jesus morrer sozinho, ou seja, o sofrimento de Cristo tinha que ser um sofrimento segundo a profecia, e segundo a palavra de Deus, Jesus não sofreria com seus discípulos, ele sofreria sozinho, ele haveria de sofrer sozinho para salvar-nos dos nossos pecados, ele iria sofrer sozinho para que nunca mais estivéssemos sozinhos. Jesus ia passar pela ira de Deus sozinho, porque como ele mesmo disse a João e Tiago, há algum tempo antes, ninguém poderia beber daquele cálice, a não ser ele, e ele tinha que beber o cálice da ira de Deus sozinho. Então essa cena nos mostra Jesus ficando sozinho, sendo abandonado por todos, porque o sofrimento de Cristo era em nosso lugar. Nós nunca, jamais podemos provar, ou provaremos, nós que somos crentes, do sofrimento de Cristo naquela cruz. O sofrimento de Cristo, como nós chamamos teologicamente, é vicário, isto é, substitutivo. Cristo sofre no nosso lugar. É o que o apóstolo Pedro disse: o injusto ou justo morrendo pelos injustos. É o que Paulo disse: um morreu para que todos nós sejamos salvos. Em segundo lugar, nós temos algo implícito nessa cena. A pergunta é: como os discípulos fugiram? Veja, Marcos diz: todos eles fugiram, mas como aquele grupo de soldados, a mando do Sinédrio, que queria acabar com o que Jesus estava fazendo, podia deixar todos os seus discípulos ir embora? De um lado estratégico e humano, se eles quisessem suprimir aquele movimento, o que eles deveriam fazer? Prender todos aqueles 11 homens juntos com Jesus e matá-los. Afinal, eles eram os líderes do movimento junto com Jesus. Deixar os discípulos fugirem era correr um risco enorme de que aqueles homens poderiam continuar com o trabalho que Jesus estava fazendo. Então, como eles fugiram? Quem responde isso para nós é o Evangelho de João. Lá em João 18, verso 8 e 9, nessa mesma cena, diz que os soldados tentaram prender os apóstolos, e Jesus interveio. Diz: então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu, se é a mim, pois, que buscai, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Naquele mesmo dia, quando Jesus orou ao seu Pai, ele deixou claro que dos seus 12 apóstolos, somente um se perderia, Judas, porque era o filho da perdição, para que também cumprisse as Escrituras. E ele deixou claro para o seu Pai que ele ia proteger os seus discípulos até o fim. Então, quando nós vemos esses discípulos fugindo, muitas vezes a gente foca: tá vendo? Olha só os pilantras dos apóstolos fugindo, esses homens não valem nada. Mas eles fugiram para se cumprir a Escritura, e mais, para que Jesus pudesse salvaguardar os seus discípulos. Seriam estes homens que depois do Pentecostes seriam usados por Jesus para serem testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Ou seja, nós temos certeza de que esses homens só podiam fugir aqui, porque eles seriam presos e mortos com Jesus, porque o Senhor Jesus, que está acima da situação, que é o soberano que está sobre tudo o que está acontecendo aqui, os protegeu. Jesus está protegendo os seus discípulos. E veja, meus irmãos, ele está protegendo homens fujões.
Ele está protegendo homens que o negam, Ele está protegendo homens que no momento nevrálgico negam a sua amizade. E aqui a gente vê o quão doce, o quão maravilhoso, o quão estupendo é o nosso Senhor Jesus. Jesus está morrendo por esses homens, Jesus está protegendo esses homens. Quando nós olhamos para isso, a gente tem que ficar boquiaberto por esse Jesus Cristo. Você protegeria homens assim? Você ligaria para pessoas assim, que o traem? Mas é isso que Jesus está fazendo. E também para se cumprir a Escritura: volverei a mão para os pequeninos. Deus iria tomar conta dos seus pequeninos. Jesus estava tomando conta dos seus pequeninos. Eu os guardei até o fim, Pai. Eu os guardei, mostrando que Jesus, meus irmãos, está muito acima daquela situação. Como eu já salientei nesses sermões até aqui, se Jesus quisesse, na sua natureza divina, ele não seria preso. Se Jesus quisesse, na sua natureza humana, orar para que os anjos o defendessem, eles o defenderiam. Mas Jesus estava fazendo exatamente o que a palavra manda, para a salvação desses homens, para a salvação de cada um de nós que está aqui hoje. Jesus é soberano sobre a situação. E agora nós podemos olhar para os apóstolos, quando a gente já viu que Jesus é o personagem principal aqui. A primeira coisa que nós podemos considerar sobre os apóstolos é aquilo que eu já salientei antes: eles estavam dispostos a matar e morrer por Jesus em uma batalha. Por isso Pedro tinha cortado a orelha de Malco, mas eles não estavam dispostos a dar a sua vida pacificamente com Jesus. Como eu tenho frisado ao longo desse evangelho, os discípulos esperavam um Messias militar, político, que destronaria os romanos e governaria o mundo a partir de Jerusalém. Até o momento da ressurreição de Jesus, até o momento de Jesus ensinar sobre o reino, 40 dias até ser levado aos céus, e de lá, 10 dias depois, mandar o Pentecostes, os discípulos ainda estão preocupados com um reino humano e político. Tanto que no dia que Jesus foi para o céu, e ele ficou 40 dias ensinando os apóstolos sobre o reino, eles perguntaram: é a hora de o Senhor restaurar o reino a Israel? Então, os discípulos fogem, meus irmãos, porque eles esperavam um reino triunfalista, político, um reino que traria a ordem a partir de Jerusalém. Eles jamais, na sua visão limitada de discipulado, permitiriam morrer agora voluntariamente e se entregar na mão daqueles homens. Então, quando os apóstolos fogem, nós temos essa ideia implícita. Há um entendimento errado sobre o reino e sobre o Messias no coração desses homens, que ainda precisa ser transformado. Pelo menos até o Pentecostes, eles ainda entendem um reino errado. Mas, como nós vamos salientar depois, Jesus ia mudar isso. Afinal, agora eles fogem porque eles não podem morrer pelo reino de Jesus. Mas tirando o apóstolo João, que vai morrer de velhice e exilado na ilha de Patmos, todos esses homens vão morrer martirizados por Jesus, se entregando por Jesus. Ou seja, aquilo que eles tanto fogem agora, vai alcançá-los mais adiante. Mas lá, porque Jesus trabalhou o coração deles, eles vão fazer com alegria no coração. Outra coisa que nós vemos aqui, quando os discípulos fogem, a sua fé falha. Lembre-se que Jesus, momentos antes, havia dito: vigiem e orem, porque a carne de vocês é fraca. Neste momento, quando os apóstolos fogem, fica provado que a carne deles de fato era fraca, que os discípulos estavam cheios de fraquezas, e que essas fraquezas agora se avultaram,
avolumaram, fazendo com que esses homens abandonassem Jesus. E isso nos mostra aquilo que eu disse na nossa liturgia: nós não sabemos o que vamos fazer em determinadas situações até que passamos por elas. Nós não sabemos se vamos cair naquele ou neste pecado até que sejamos sacudidos pela provação. Por isso, nós devemos considerar nossas debilidades e não achar que nossas forças são grandes demais, como eles fizeram. Afinal, todos eles disseram com veemência: nós não vamos abandonar o Senhor. E Pedro se atreveu a mais e disse: ainda que todos esses te abandonem, eu, se preciso for, morrerei com o Senhor. Mostrando, queridos irmãos, que por mais piedoso que seja um homem, por maior que sua fé seja, nós nunca estamos imunes à queda. No corpo do nosso pecado é possível cair em pecado. Foi por isso que, na sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo, ele nos ensinou a seguinte coisa: aquele que pensa está de pé, veja para que não caia. E é exatamente isso que está acontecendo com os discípulos. Eles foram surpreendidos numa falta gravíssima. Até aquele momento que eles deveriam estar com Jesus, ficar com Jesus, eles achavam que eles ficariam com Jesus, mas no momento nevrálgico eles fugiram. E por isso Marcos nos chama a atenção no texto: deixando-o, todos fugiram. Para nós relembrarmos o que Jesus havia dito: nessa noite todos vocês vão se escandalizar comigo. E isso cumpre o que Jesus tinha dito. E aqui nós podemos entender que a palavra de Jesus é extremamente confiável. A palavra de Jesus sempre vai se cumprir. A palavra de Jesus é a verdade, a única verdade. A única coisa nesse universo que não passa é a palavra de Jesus. Ele disse que céus e terra poderiam passar, e de fato, quando ele voltar em glória, vão passar, mas a sua palavra jamais passará. A palavra de Jesus vai se cumprir. Por isso, creia na palavra de Jesus. Ela é segura, ela é a verdade. Ela não é uma dentre outras, ela é a verdade. Cuidado com o relativismo dos nossos dias. Hoje eu vejo muitos cristãos dizendo: essa é a sua verdade. Isso não existe. Não existe a minha verdade e a sua verdade. Vou provar uma coisa. A cor da capinha desse telefone aqui é preta, não é? Se você falar que é branca, tem como ser a minha verdade e a sua verdade? Alguém tem que estar certo. Quem está certo nessa história toda? A palavra de Jesus. Versos 51 e 52. Seguindo um jovem coberto unicamente com lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Esse é um dos trechos mais enigmáticos do Evangelho de Marcos, porque somente Marcos registra esse incidente. Nenhum dos outros apóstolos, e todos os 4 registraram esta cena, nenhum deles registrou esse jovem coberto com lençol e fugindo nu depois que tentaram prendê-lo. Quem é esse jovem? Alguns estudiosos vão dizer que é Marcos, que Marcos se coloca na cena. Você já viu filmes de Alfred Hitchcock, aquele homem mestre do suspense? Todo o filme dele ele aparecia, sabe disso? Ele aparecia em alguma cena do filme. Hoje nós temos um cineasta moderno, o Night Shyamalan, que é um indiano, que ele faz isso. Todo o filme dele ele aparece. No filme Sinais, no filme Corpo Fechado,
nos filmes dele, todos esses filmes, Sexto Sentido, que é dele, ele aparece lá um indianozinho na tela. É a maneira dele falar: estou presente no filme. Então tem estudiosos que acham que aqui Marcos, como Hitchcock e Shyamalan, está aqui presente, tal como João, que se coloca presente no evangelho dele, mas nunca cita o nome dele. Tem gente que acha que aquele jovem morava na casa contígua ao Getsemane, porque aquele jardim ficava numa casa, que provavelmente eram de uns discípulos de Jesus, ou de algum amigo de Jesus. Pastor, quem é esse jovem? Eu não sei. Eu não me arrisco a dizer quem é, porque a Bíblia não diz quem é. Se a Bíblia não diz quem é, eu não tenho a audácia de falar quem é. Eu arriscaria que é Marcos? Sim. No dia que eu chegar no céu, eu vou saber, e você também. Mas não me importa quem é esse homem. Esse homem está aqui porque você deve se lembrar que no começo desse evangelho, nós aprendemos que esse evangelho responde para nós 3 perguntas: quem é Jesus, o que ele veio fazer e como eu devo segui-lo. Ao longo do evangelho de Marcos, Marcos foi nos ensinando, através de histórias e personagens, como nós devemos seguir Jesus e como nós não devemos seguir Jesus. Então esse jovem, ele está aqui com este propósito de mostrar para nós como não seguir Jesus, ou num contraste, seguir Jesus de maneira diferente desse jovem. Então eu vou tirar para nós aqui algumas lições espirituais que nós aprendemos com a cena que Marcos narra e no seu contexto. A primeira coisa que a gente aprende é: esse homem, meus irmãos, ele não está preparado. Como que eu posso dizer isso? Veja, era tarde da noite, ele está num bosque, Jerusalém tem 1 milhão de pessoas. Aquele momento da história ali onde estava se passando, o momento do ano, não era um momento quente. O clima de Jerusalém é um clima desértico. Então no clima desértico, mesmo na época de maior calor, já que faz calor o ano inteiro, a noite é o quê? Frio. Então é frio, e de uma maneira inusitada, nós não sabemos porquê, esse homem está vestindo só um lençol, ou seja, era a roupa apropriada para ele vestir-se? Não, então ele se mostra despreparado. E ao se mostrar despreparado, ele representa para nós, porque ele seguia Jesus naquele momento, os seguidores de Jesus, que são o quê? Despreparados. Homens e mulheres que se dizem cristãos, mas que jamais investem no seu preparo espiritual ou nas suas almas. São pessoas como esse jovem, indolentes, à mercê das circunstâncias. São pessoas que não pensam em se preparar para o dia mau. Elas apenas vivem a vida cristã, dia após dia, situação após situação, e não se atentam. O dia em que o mal me atingir com maior vigor, eu estarei preparado para isso? Se o mal chegar, conseguirei lidar com ele de maneira proficiente? Essas pessoas, elas pensam que a vida cristã, ela não deve ser levada a sério. Ou seja, qualquer que seja o caso na vida delas, elas estão despreparadas. Se são lutas e provações, elas estão despreparadas. Se é um momento dela crescer espiritualmente, ela está despreparada. Se é um momento de lutar contra pecados vis que assediam, elas são vulneráveis e despreparadas. Elas, ao ouvirem as filosofias desse mundo, elas estão despreparadas. Ao lidarem com as artimanhas do diabo, elas estão despreparadas. São pessoas fáceis de apanhar, porque elas nunca se prepararam para a vida cristã. São daquelas pessoas que dizem assim: eu creio em Jesus, eu não preciso aprender mais nada, eu não preciso ler Bíblia cotidianamente, eu não preciso aprender a Bíblia profundamente, isso é trabalho do pastor e dos líderes,
Eu não preciso ler bons livros cristãos que vão me ensinar a ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, um bom crente, um bom professor ou médico, enfim, qualquer vocação que seja. Eu não preciso dessas coisas. Em segundo lugar, veja, o lençol é um tipo de cobertura superficial. Só dá para tampar a superfície. Esse homem seguia Jesus de maneira a estar na superfície. As convicções das pessoas que ele aqui representa são superficiais. O compromisso dele com Deus é superficial. Tudo na vida do tipo de pessoa que esse homem representa não passa da linha de superfície. Vocês já viram aquelas pessoas que nós chamamos de fúteis, que elas são superficiais? Você vai conversar com a pessoa, ela nunca tem assuntos profundos, sempre fica na superfície da coisa. É esse tipo de discípulo, pessoas superficiais. Elas nunca estão dispostas a aprofundarem o seu conhecimento de Cristo, a aprofundarem a sua experiência com Cristo, conhecerem Cristo experiencialmente. Elas nunca se aprofundam na fidelidade que devem a Cristo, estão dispostas a manter a superficialidade. Por quê? Porque elas sabem que se aprofundar no relacionamento com Cristo lhes custará. Afinal, quanto mais eu conheço a Cristo, mais de mim mesmo vai morrendo no caminho. Quanto mais eu experimento Cristo, mas eu sofro para que Deus me faça aprender os seus decretos, como diz o Salmo 119, 71. São pessoas, meus irmãos, que elas pensam o seguinte: eu me comprometo até aqui, mas daqui em diante eu não sigo, porque eu não quero um discipulado radical, como Jesus disse. Aquele discipulado que Jesus disse: quer vir após mim? Tome a sua cruz. E nós já aprendemos que tomar a cruz é morrer para nós mesmos. E vem e me segue. Ou seja, Jesus seguiu para a morte, nós seguimos para a morte do eu. Mas veja uma coisa interessante nessa cena de um homem despreparado e superficial. Aqueles soldados, ao verem aquele indivíduo seguindo Jesus nessas circunstâncias, eles não se importam se ele está despreparado e está de maneira superficialmente coberto. O que eles tentaram fazer? Pegá-lo. O que isso nos ensina? Ensina que o mundo é incapaz de distinguir realmente os verdadeiros seguidores de Cristo. É por isso que o mundo dos nossos dias olha para as pessoas que se dizem cristãs, mas que não seguem Jesus e sua palavra, e dizem: ele é um destes, ele segue Jesus. Ou seja, eles confundem os verdadeiros seguidores de Jesus com os falsos seguidores de Jesus, com aqueles que são despreparados, descompromissados, superficiais. É só você fazer o seguinte: amanhã, entra no YouTube e entra aí nesses podcasts famosos, e você vai ver um monte de pastores, de seitas, não são de igrejas cristãs, de seitas, nesses podcasts, e a denominação que se dá a eles, ou o título que se dá a eles é o quê? Cristão. Não é isso? Por exemplo, existem denominações cristãs que são sabidamente seitas cristãs, e que nós vemos pastores nesses lugares, e eles são chamados de pastores fiéis e cristãos, mostrando que o mundo sabe diferenciar o verdadeiro cristão do falso cristão? Não, por isso que Jesus vai colocar as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda.
e dará pleno conhecimento de quem são os verdadeiros crentes, quando? No último dia. Por isso, ele disse: o mundo não vos conhece. São taxados de cristãos, são taxados de seguidores de Jesus, tal como esse. Eles veem um homem seguindo Jesus, é seguidor de Jesus, mas não era. Por isso eles meteram a mão naquele homem, e ele fugiu desnudo. E aí veja, nós conseguimos diferenciar o verdadeiro do falso quando as pessoas são pressionadas e elas então capitulam diante da pressão do mundo, como muitos têm feito hoje. Hoje, como nós vivemos numa cultura negacionista, plural, racionalista e pluralista, quando o mundo aperta estes cristãos, o que eles fazem? Eles capitulam diante do mundo. Nós temos vivido a época em que deitar um homem com um homem é normal, entre aspas, né? E quando tais pessoas são arguídas, isso é normal? Eles estão indo para o inferno? O que essas pessoas dizem? Não, Jesus também os perdoa. Sim, Jesus perdoa esses homens, mas Ele perdoa e quer que eles mudem de vida, não continuem assim. Assim como qualquer outro tipo de pessoa, aquele que trai, não deve trair mais. Paulo disse: aquele que furtava, não furte mais. Ou seja, eles capitulam diante da exigência de Jesus, do arrependimento e da fé que muda vidas. E aí nós vemos então que nós distinguimos os verdadeiros dos falsos, diante da pressão do mundo. Os falsos evangelhos, os falsos cristãos, eles vão negar Jesus. Por fim, verso 52, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Marcos registra que esse seguidor despreparado, esse seguidor superficial, esse seguidor confundido, ele largou as suas roupas nas mãos dos soldados e fugiu nu. O que isso nos ensina? Em primeiro lugar, como disse o reformador de Genebra, João Calvino, essa cena serve para nos mostrar a forma truculenta e agressiva daquela tropa que prende Jesus. Calvino diz: o ponto principal é verificar com que propósito Marcos relacionou essa transação. Acho que seu objetivo era nos informar que aqueles homens perversos, como geralmente acontece em assembleias tumultuadas, atacaram e delilaram, sem vergonha ou modéstia, que surgiu da captura de um jovem que lhes era desconhecido e não era suspeito de nenhum crime, de modo que teve dificuldade em escapar nu de suas mãos. Calvino nos mostra que essa fuga de um jovem que ficou nu aponta para nós que aquela tropa, aquele turba que era representante do mundo, como nós já vimos, ataca com truculência. Ou seja, eles eram pessoas que aplicavam a violência de maneira descabida com Jesus e com aqueles que eles achavam que eram discípulos de Jesus. Você pode ver isso na maneira como o mundo lida com os cristãos. O mundo taxa os cristãos de radicais, de truculentos. Por quê? Porque a gente diz que só há salvação em Jesus? Onde que há truculência nisso? Em lugar nenhum. Que a única religião verdadeira é a da Bíblia? Qual é o problema com a verdade? Nenhum problema. Mas veja como o mundo lida com as nossas falas: com violência. O mundo perseguiu os apóstolos, perseguiu os cristãos do 1º ao 4º século, inclusive matando-os nas arenas. O mundo perseguiu os cristãos em inúmeros momentos, por eles dizerem a verdade. Não há salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. A maneira de se viver é a maneira que Jesus determinou na sua palavra.
Semana atrás, nós vimos um jovem cristão que foi morto por falar a verdade e tomou um tiro no pescoço. Ah, ele era radical. Radical de quê? Eu já vi inúmeros vídeos dele, nunca vi ele pregando violência. Quem pregou a violência e praticou e perpetuou foi o mundo que persegue a Jesus. Um irmão nosso morreu. Mais respeito. Por quê? Porque é assim que o mundo nos trata, com violência, querendo suprimir a verdade. Queridos irmãos, diante disso a gente vê essa ação truculenta aqui, com Jesus, com os discípulos e com esse jovem que seguia só com um lençol. Em segundo lugar, o que isso nos ensina? É interessante que em nenhum momento eu citei até agora, mas veja, esse jovem, apesar de não ser um dos 11, ele é a figura perfeita desses 11 apóstolos. Eles estavam despreparados e a fé deles era superficial. E agora, ao apresentar esses homens, veja só, este discípulo, entre aspas, ou este homem que segue aqui, ao ser preso ou quase preso, ele foge nu, tal como os apóstolos fizeram tudo para ficar livre da morte pacífica que Jesus enfrentaria. E meus irmãos, isso é significativo porque eles fizeram tudo para ficar livres. Esse homem fez tudo para fugir. Ele até ficou pelado para fugir. Naquela cultura que era muito mais pudica que a nossa, ficar nu diante de outras pessoas era vergonhoso. Hoje não, né? Às vezes a gente tem senhoras de 80 anos com camisas decotadas mostrando os seios, shorts mostrando as nádegas, e para não dizer das outras pessoas. Na cultura deles, ficar nu era algo vergonhoso, mas ele estava disposto a passar tal vergonha e infâmia do que ser preso, identificado com Jesus e morto, mostrando que ele estava disposto, junto com aquilo que ele aponta, os discípulos, a fazer de tudo para não passarem aquele momento com Jesus, para ficarem livres de Jesus. Isso vai se provar mais adiante, quando Pedro negar Jesus 3 vezes, nós vamos ver. Pedro jurou, Pedro blasfemou, Pedro mentiu, mostrando, ele estava disposto a fazer de tudo para não morrer com Jesus. É muito significante que, tal como esse homem, tal como os discípulos, há muitos hoje que, quando o mundo os aperta, eles estão dispostos a negarem Jesus, negarem a palavra de Jesus, e estão dispostos a passar uma vergonha tremenda, não se vendo como fiéis aos olhos de outros cristãos, para não sofrerem com Jesus. No momento nevrálgico de suas vidas, eles negam a Jesus. Eles demonstram um tipo de ética que nós chamamos de situacional. O que significa? Eles preferem o que dá certo do que é certo. Essa é a cultura dos nossos dias, que entrou na igreja e fez dos cristãos pessoas de uma ética situacional e não absolutista, como a palavra de Deus. Por exemplo, a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe. Em algum momento ela diz que nós não devemos negar ou honrar o nosso pai e nossa mãe? Em um único momento só, quando eles não são fiéis a Deus. Tirando isso, não podemos. A Bíblia diz: não assassinarás. Nós podemos tirar a vida injustamente de alguém? Em nenhuma circunstância. Ela diz: não adulterarás. Ela diz que você pode trair o seu cônjuge se você não gosta mais dele, o seu amor acabou? Ou você pode se divorciar porque você quer alguém mais novo e interessante? Não, mas a ética cristã hoje é uma ética situacional. Eu faço o que dá certo e não o que é
certo, tal como esse jovem. E não importa se eu sirvo a Cristo assim, o que importa é ser feliz. Sabe como que Tiago chama essas pessoas? Deixa eu ler para você. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago 1:8. Pessoas assim são inconstantes, são pessoas de ânimo dobre. Sua ética não vale nada. A sua conveniência não faz com que as coisas que eles fazem sejam certas. Esse é o tipo de ética do mundo e não deve estar nos cristãos. O mundo é que pensa assim: uma jovem perdeu a virgindade com 12 anos, engravidou, resolve o problema, mata uma criança no ventre dela. A ética cristã nunca pode ser assim. Nós não podemos fazer nada para nos desvencilhar de Cristo, da sua palavra. Nós precisamos seguir Jesus, ainda que isso nos custe tudo. É isso que a Bíblia ensina. Em terceiro lugar, com esse jovem nu, nós aprendemos de que muitas vezes pessoas podem ter boas intenções e até aparentemente seguir Jesus. No entanto, de fato, elas não estão com Jesus. Elas não são firmes o suficiente para estar com Jesus até o fim, para continuar no discipulado de Jesus até o fim. Elas não têm a firmeza de fé necessária para continuar com Cristo. Você quer um exemplo disso? Desigrejados, movimento que cresce em todo o mundo. Eu não preciso da igreja, eu não preciso ficar até o fim da igreja, eu creio em Jesus e eu sou salvo. Mas veja, essas pessoas esquecem que Hebreus capítulo 10 está na Bíblia e que Jesus, por meio do autor de Hebreus, diz: não deixai-vos de congregar, como é costume de alguns, porque se deixardes, resta um juízo certo, e Deus é fogo consumidor. Percebe? São essas pessoas que a firmeza não está nelas, que elas pensam o seguinte: eu posso seguir Jesus de conveniência, eu posso estar ou não na igreja, eu posso viver ou não a Bíblia, eu posso fazer ou não aquilo, e não se percebe que elas estão mortas nos seus pecados. Essa gente não percebe que se identificar com Jesus é necessário no verdadeiro discipulado, e que nós devemos manter nossas promessas de nunca, jamais abandonar Jesus. Esse é um tema constante de Jesus. Jesus disse: aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos do meu Pai. Jesus, meus irmãos, não quer seguidores que não estão nem aí para Ele. Jesus quer seguidores que o amem, que fiquem no seu posto até o fim, que sejam soldados verdadeiros do reino de Jesus, lutando com armas espirituais, a pregação e a oração, mas que nunca abandonem o seu mestre. Tal como um dos discípulos de Jesus, que no primeiro século foi morrer, e os judeus o entregaram ao Império Romano para ele ser morto. O homem tinha 84 anos, e os seus acusadores disseram para ele: negue Jesus. E ele disse: desde a minha tenra idade tenho seguido o meu Senhor, Ele nunca me abandonou, não é agora que eu vou fazer isso. E ele disse para os seus acusadores: pode botar fogo em mim, porque o fogo do inferno que vai consumir vocês jamais vai se apagar. E ele morreu por Jesus Cristo. É esse tipo de gente que Jesus chama para ser seus discípulos e que quer que sejam discípulos. Mas, meus irmãos, mais uma vez eu quero focar nessa cena em Jesus, porque ele é o personagem principal. Nessa cena me chama a atenção a disposição de Jesus de perdoar. No momento mais sombrio da vida de Jesus, que na sua natureza humana ele precisava dos apóstolos e eles o abandonaram, mesmo assim Jesus perdoou esses homens, e Jesus morreu para perdoar esses homens. Ele perdoou os 11 discípulos,
E como eu disse, eu não sei se esse homem nu aqui é Marcos, mas se for, ele também perdoou a Marcos. Isso nos mostra a singularidade do nosso Salvador. Nós, meus irmãos, quando mostramos infidelidade, incapacidade, Jesus continua mostrando o seu poder para perdoar. Ele perdoou todos os nossos pecados, desde as coisas mais horrendas que nós fazemos, até aqueles pecados mais bestas, não que não tem importância, viu? Mas Jesus está ali disposto a perdoar, desde que haja verdadeiro arrependimento. É assim que João disse, que se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo, e Ele vai nos perdoar. Cristo é um perdoador maravilhoso. Cristo tem uma disposição amorosa com os seus discípulos que é ímpar e não pode ser mensurada de maneira nenhuma. A disposição dele para nos amar e perdoar é tão grande que mesmo quando ele é abandonado no momento crucial pelos seus apóstolos, ele morre por eles. Mesmo quando naqueles momentos cruciais da nossa vida nós caímos em pecado, ele morreu por nós. E meus irmãos, o que é impressionante é, quando Jesus nos salvou, Ele sabia de todo o mal que nós iríamos praticar contra Ele, mas mesmo assim, Ele decidiu nos amar e nos salvar. Isso não é um Salvador impressionante? É possível ter um Salvador maior do que esse? É possível ter um amor maior do que esse? Jesus disse que ele morreria pelos seus amigos, que o abandonaram no momento que ele mais precisava, mas mesmo assim, ele não envergonhou de chamar de amigos e depois de irmãos. Pessoas traidoras e incapazes, ovelhas que fugiram do seu pastor, mas que mesmo assim, ele perdoou. E em segundo lugar, eu gostaria de focar a capacidade de Jesus de transformar pessoas. Esses mesmos homens que abandonaram Jesus são aqueles que no futuro haverão de morrer por Jesus de maneiras trágicas e de muito sofrimento. Como que isso é possível? Através da ação de Jesus no coração de cada um desses apóstolos. Jesus trabalhou o coração desses homens para que as suas fraquezas fossem superadas. Logo mais, nós veremos Pedro negando Jesus 3 vezes. E Jesus, depois de ressuscitar, encontrou-se com Pedro e por 3 vezes ele restaurou Pedro dizendo: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E olha, ele chama de ovelha, não só porque Pedro era uma ovelha de Jesus, mas as ovelhas ficaram dispersas. Cuida das minhas ovelhas, não foi isso que eu fiz? Jesus trabalhou no coração daqueles homens, fazendo com que o pecado fosse mortificado e transformado. Jesus trabalhou no coração de Tiago, que disse: Senhor, eu quero um lugar à tua direita, e que não estava disposto a sofrer com Jesus, e foi o primeiro apóstolo a morrer. Meus irmãos, cada um desses apóstolos sofreu pela palavra, e sofreu com alegria. Em Atos 5, 40, 42, deixe-me ler para os irmãos, a gente vê isso. Chamando o sinédrio, os apóstolos, açoitaram-nos, e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Os homens que negaram Jesus, ficaram com medo de morrer com Jesus, agora não têm medo algum e falam abertamente de Jesus, no templo e de casa em casa. E quando sofreram, Senhor, que coisa maravilhosa sofrer pelo Senhor. Que bênção. Jesus transformando corações. Eles não se omitiram, eles deixaram de lado aqueles pecados, e eles agora não fogem mais, porque Jesus
mudou o coração deles. E esse é o poder de Jesus, de mudar o coração dos seus discípulos. Nunca mais eles passariam essa vergonha. Daqui em diante, esses homens, todos eles, vão ser fiéis até a morte por Jesus Cristo. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, como a fé dos crentes pode recuar em momentos tão cruciais? Nós somos informados aqui que os 11 apóstolos fugiram. Até aquele momento, eles alimentavam a esperança de que Jesus faria um milagre e Jesus seria um rei político. Mas naquele momento, os protestos de fidelidade, quando viram um rei manso que ia morrer na cruz, eles negaram Jesus, mostrando então o que? Aquele temor, aquela provação demoliu o melhor da fé deles. O senso de perigo imediato fez com que todos eles fugissem. E queridos irmãos, não olhem para os apóstolos como se vocês fossem melhores do que eles. Eu e você, nós não somos. O mesmo pode acontecer conosco. Em segundo lugar, esse incidente então tem algo profundamente instrutivo, e nós devemos estudá-lo ainda mais profundamente. É feliz aquele que olha e aprende aqui sabedoria. E que sabedoria nós aprendemos? A fuga daqueles 11 nos ensina a não nos mostrarmos confiantes nas nossas próprias forças. Jesus nos ensina que nós devemos confiar só nele. A Bíblia nos chama a confiar só em Jesus. E veja, uma das grandes armadilhas para a nossa fé é o que os apóstolos provaram aqui: o temor dos homens. Eles temeram os homens. Por isso, meu irmão, cuidado. Você nunca vai saber do que você é capaz até aquele dia que você for sujeitado à tentação e à provação. Diante disso, revista-se de humildade. Terceiro lugar, aprenda a ser caridoso com os demais cristãos. Não espere coisas grandiosas demais dos seus irmãos. Queridos irmãos, nós estamos numa igreja em que todos nós somos pecadores. O que você pode esperar de pecadores? Pecado. Então, querido irmão, se você apanhar um irmão em alguma falta, não se esqueça, os próprios apóstolos caíram. Então faça o que Paulo ensinou: corrigiu com espírito de brandura, colhe os ossos quebrados dos seus irmãos e leve-os pela palavra ao arrependimento. Quarto lugar, deixe essa passagem junto comigo hoje, com um profundo senso da capacidade de Jesus de simpatizar com o seu povo crente. Meus irmãos, todos vocês, junto comigo, nós vamos ter familiares que nos desapontam, crentes que nos desapontam. Esse é um cálice amargo que todos nós vamos beber. Mas saiba de uma coisa: Jesus nunca vai nos decepcionar. Nunca. Jesus sempre tem o consolo na hora certa. Jesus é um amigo infalível. Jesus é sensível às nossas provações e debilidades. Então saiba disso. Você tem o melhor amigo do mundo, Jesus Cristo. Conte com Ele. Em quinto lugar, Jesus sabe o que é ver amigos o decepcionando. Por isso Ele sabe nos ajudar na hora da necessidade. Só que Jesus suportou isso tudo com paciência e amou até o fim. Jesus nunca cansa de nos amar e nos perdoar. Dessa maneira, atue de maneira semelhante aos seus irmãos. Nunca se canse de amá-los
e de perdoá-los. Paulo nos disse uma vez: e não nos cansemos de fazer o bem. Sexta aplicação: você está com medo da cruz como os discípulos? Quando as pessoas riem de você, falam mal do seu procedimento fiel a Cristo e lhe prometem persegui-lo, você vai ficar até o fim com Jesus? Ou você vai sair correndo como os apóstolos? No momento crucial, esses homens fugiram, com medo de enfrentar a cruz de Jesus. Não seja parecido com eles nesse momento. Não tenha medo da cruz do discipulado. Lembre-se, todo verdadeiro discípulo está disposto a levar a cruz, está disposto a negar a si mesmo, está disposto a ser como Jesus e andar como Jesus. Sétima aplicação: Marcos nos mostra que todos fugiram, e um homem fez tudo para fugir, abandonando Jesus. Isso nos mostra que Jesus encarou sozinho tudo aquilo, não só para perdoar o nosso pecado, mas para que eu e você nunca estejamos sozinhos. A promessa de Jesus antes de ir para o céu foi: eis que estou convosco, segunda, terça e domingo. Não, todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele sofreu sozinho para eu e você nunca sofrermos o abandono de estarmos sozinhos como Ele. Oitava aplicação: a lição principal desse texto não é sobre Pedro, João, Judas, o jovem que fugiu pelado. Os nossos olhos devem estar colocados agora no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Foi Ele que foi desprezado por todos, inclusive pelos seus discípulos, mas foi Ele que voluntariamente se entregou, entrou no estado de abandono, que foi crescendo até a hora climática da cruz, para nos salvar. Jesus fez isso para que nunca, jamais nós sejamos abandonados. Ele, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, nunca vão nos abandonar, porque Jesus pagou toda a nossa dívida na cruz do Calvário. Jesus desfez toda a inimizade que existia entre Deus e nós. Por isso Ele é o pastor ferido, que volve a mão para os pequeninos do rebanho. Em último lugar, o jovem que nós vimos nessa cena representa muitos dos crentes dos nossos dias, que têm feito de tudo para se excusar do verdadeiro discipulado de Jesus Cristo. Muitos se alegam serem discípulos, mas quando as coisas complicam, eles abandonam Jesus e a palavra de Jesus. Eles querem ser discípulos vivendo distante, querem ser discípulos de maneira superficial, de maneira despreparada, e na verdade vão fazer de tudo para se excusar de Cristo. Querido irmão, peça a Deus para que você e eu, nós não sejamos assim, para que nós sejamos discípulos que seguem Jesus de maneira profunda, preparada, e que nós façamos de tudo, não para abandonar Jesus, mas para continuar seguindo Jesus no verdadeiro discipulado. Foi isso que Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Você sem vergonha do Evangelho?
Está na hora de mudar isso. Vamos nos colocar de pé e orar, encerrando o culto e pedindo que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, te agradeço por essa palavra tão bendita e agradeço por Jesus nosso Senhor, por ter morrido por nós, se doado por nós, como pastor que foi ferido por ti mesmo, ó Deus Pai, para a nossa salvação. Agradeço porque Jesus esteve disposto, mesmo diante de todas as nossas falhas e imperfeições. Agradeço porque Jesus continua cuidando e estando presente nas nossas vidas, mesmo diante dos nossos pecados constantes. Mas eu quero te implorar, que o Senhor mude o nosso coração como mudou dos apóstolos, que o Senhor nos dê um discipulado tal, como o deles, que ao sofrer por Jesus, se alegraram por fazer isso. Que o Senhor, ó Deus, abençoe a igreja dos nossos dias, para deixar essa ética situacional, para deixar, ó Deus, essa falta de compromisso com Jesus, e então se compromissarem, viverem para Jesus, amarem Jesus de verdade. Abençoe para que as igrejas dos nossos dias deixem de ser como esses jovens nus, superficiais e despreparadas, e nos abençoe com igrejas fortes, ricas, em que Jesus não está lá fora batendo, mas está no meio de nós, de maneira puxante. Senhor, nos dê graça de nós, como os apóstolos, sermos cheios do Espírito e sacudirmos essa cidade e o mundo com a nossa pregação. Senhor, aviva a tua obra nos nossos dias, derrame avivamento e reforma nos nossos dias, nos ajude a sermos melhores discípulos, em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a eterna consolação do Espírito estejam com os eleitos hoje e para sempre, amém.